Muito bem, meus amigos, vamos lá com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões aqui no YouTube, né, com Ed Moreno, canal Fatos, Informações e Opiniões, que você pode participar deixando seu like aí, clicando no joinha e também se inscrevendo no nosso canal. Mês de novembro, lá no finalzinho de novembro, dia 29, faremos um ano de canal Fatos, Informações e Opiniões, né? E você que já é inscrito, sempre que receber aí a notificação, né, do vídeo chegando, faça aí, deixa o seu like aí, né, clica no joinha para que nós possamos ter aí o YouTube, né, mostrando relevância nas nossas informações e passando para frente, tá bom? E você que está promovendo aí um campeonato, algum evento cultural aí no município, na região pode ser, né, nos distritos, na zona rural, pode passar para a gente aqui que nós estaremos divulgando, tá bom? Eventos beneficentes também, né, serão sempre divulgados aqui, tá? Então vamos nessa, vamos com as informações. E o presidente Lula voltou a se pronunciar hoje, né? E ele voltou, para variar, a vitimizar criminosos ao afirmar que a mega operação contra o tráfico e facções criminosas no Rio de Janeiro foi uma matança desastrosa. Revelando inclusive desconhecimento do que se passou no Morro da Penha, no Complexo do Alemão, onde as forças de segurança foram cumprir mandados de prisão e foram recebidos a balas por bandidos fortemente armados. O petista voltou a recorrer a uma velha expressão usada em discussões sindicais nos anos 80, dado concreto, para se referir a uma opinião, aliás, equivocada, né? O dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes, a pessoa pode considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, ela foi desastrosa, foi o que afirmou o petista a jornalistas. Lula defendeu uma investigação autônoma. O que seria uma investigação autônoma, hein? Por parte do PT? Seria uma investigação por parte das facções, né? Ele quer uma investigação autônoma, né, sobre essa operação aí, com a atuação de legistas de sua polícia, a Polícia Federal. A decisão do juiz era a ordem de prisão, não tinha ordem de matança, e houve matança, disse ele, sem explicar como acha que os policiais deveriam reagir quando os bandidos passaram a disparar diante da ordem de prisão. A fala repercutiu no Congresso e gerou críticas por parte da oposição. O deputado federal Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, líder da oposição na Câmara, afirmou que a declaração do petista de chamar de matança o enfrentamento ao crime desmoraliza quem defende o Brasil. Eu acho que não, viu? Desmoraliza não, né? Simplesmente corrobora com a ação concreta e certa, né, do Estado do Rio de Janeiro. Por que eu digo isso? Porque Lula defender banditismo e bandido é a coisa mais natural do mundo. Ele sempre fez isso, né? O parlamentar afirmou ainda que é até difícil de acreditar que um chefe de Estado fez tal declaração. Por parte do Lula, não há surpresa nenhuma nessas bobagens que ele fala, né? E isso aí não é uma bobagem, isso aí é uma opinião, né, dele formada há muito tempo. Mas o deputado disse que essa é uma daquelas declarações que a gente assiste uma vez e não acredita, assiste a segunda e começa a duvidar, e na terceira fica incrédulo. E é tudo aquilo que jamais se espera de ouvir de um chefe de Estado. Realmente, não é o que se espera de ouvir de um chefe de Estado, de um presidente da República que deveria estar ao lado da lei, das forças de segurança e do povo brasileiro. Disse bem de novo. Deveria estar do lado da lei, das forças de segurança e do povo brasileiro. Não está, nunca esteve e não quer estar. E ele demonstra isso já há muito tempo. E segundo o texto, né, o que aconteceu no Rio de Janeiro não foi uma simples operação policial, foi uma operação de guerra onde todas as forças de segurança enfrentaram criminosos fortemente armados com fuzis e metralhadoras pesadas, agindo como verdadeiros narcoterroristas. E em vez de manifestar solidariedade às famílias dos 4 policiais mortos, o presidente da República fala em investigação independente e em enviar legistas da Polícia Federal. A mesma Polícia Federal que foi comunicada, convidada a participar da operação e decidiu lavar as mãos. É um escárnio. A Polícia Federal é subordinada ao governo federal, foi informada e se omitiu. Agora, o mesmo governo quer posar de fiscal do trabalho heróico das forças estaduais. Isso é um atentado à inteligência do povo brasileiro. O que o país precisa é de liderança, de coragem para enfrentar o crime, não de discursos que desmoralizam quem arrisca a vida pela segurança da população.
O Brasil está sitiado por facções de norte a sul, de leste a oeste. Regiões inteiras estão sob o domínio de organizações criminosas. O que o povo espera do presidente é apoio, união e força ao lado das polícias. Não discursos que soam como defesa de bandidos e afronta aqueles que tombaram em combate. Deveria ser, repito, né? As palavras do deputado talvez não deveriam ser essas, né? Porque é tudo que se sabe desse presidente. Ele sempre declarou apoio a bandido, sempre foi assim. Não vai mudar agora. Eu acho que tem que ter mais contundência por parte da oposição em mostrar, de fato, de que lado o Lula está. Mais uma vez, o presidente da República vitimiza criminosos e chama a operação policial no Rio de Janeiro de matança. Ontem nós falávamos dos números, né? Até o fechamento da edição de ontem do nosso canal Fatos e Informações, eram 115 dos 121 mortos, 115 né, tinham ligações com o Comando Vermelho. 115. Aí 6 que estariam e que atacaram a polícia, né? Que atacaram a polícia. Então, estavam entrando no mundo do crime. Ou ainda não estavam fichados na polícia. Né? Mas essa doença dos esquerdistas, da militância esquerdista em defender bandido, ela é surreal. Só que não surpreende ninguém. Eu acho que o Zucco, quando ele disse que isso me surpreende, o presidente não devia falar isso, não devia mesmo. Mas trata-se do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que sempre foi defensor. Né? E que já falou, inclusive, com esses discursos de militância aí, de fim de polícia militar, já defendeu o fim da polícia militar também. Vem aí um PEC de segurança que ele quer impor aos estados, tirando o poder de polícia, de segurança dos governos, do estado, dos estados da federação. Mas seria muito pior, né? Seria a venezuelização concebida aí, né? Por esse governo aí, o governo comunista, né? Do PT, esse governo criminoso do PT e da esquerda, né? E o presidente na Indonésia, dias atrás, ele disse que, e repercutiu negativamente, depois ele tentou dizer que foi mal interpretado, e agora ele vem e me diz isso, né? Vai dizer que foi mal interpretado outra vez? Não, ele não tem má interpretação aí, ele sabe muito bem o que ele está falando, ele sabe muito bem quem ele está defendendo. E o que ele disse na viagem à Indonésia, que repercutiu negativamente entre os moradores do Rio de Janeiro, né, foi a declaração, né, que ele afirmou que os usuários são responsáveis pelos traficantes que são vítimas dos usuários também. Fala do Lula. Depois de repercussão negativa, ele, o petista, voltou atrás e disse que fez uma frase mal colocada e que foi mal interpretada. Isso a imprensa assessora dele defendeu, né? Um monte de militantes aí defenderam, disseram aí, espalharam, né, tentaram, mas não convenceram ninguém, como há muito tempo não convencem, né, de que ele foi mal interpretado. E aí, depois dessa fala, o Quaest, que é esquerdista, lulista 90%, 90.000%, vamos dizer assim, né, mas não tem como passar pano, né, por mais que esteja acontecendo a imprensa e o governo estarem tentando, né, falar contra essa operação da polícia, a repercussão em favor da operação é muito grande, é gigantesca. Por isso que eles não conseguiram ainda fazer com que realmente eles querem, né, que a operação seja considerada um desastre. E de acordo com a pesquisa Quaest, encomendada pela Genial Investimentos, 60% dos fluminenses acreditam que a fala inicial reflete de fato o pensamento de Lula. Para 33% foi um mal entendido. Ó, você vê como que a imprensa age nessas histórias aí, né? 33%. E 7% não souberam ou preferiram não responder. Só que tem uma outra coisa aí. O Quaest, se o Quaest está dizendo que é 60%, pode beirar 90%, pode beirar 100% aí. Que o Quaest é defensora do Lula, né? Do Lula em todos os sentidos.
Na divisão entre lulistas, bolsonaristas, esquerdistas e direitistas, há uma opinião diferente sobre a declaração de Lula, né? 77% acho que essa fala do Lula foi um mal entendido, né? 19% uma opinião sincera. Enfim, a pesquisa também perguntou se os moradores do Rio de Janeiro concordam que traficantes são vítimas de usuários de drogas. A maioria, 84%, respondeu que não, né? E na divisão por posicionamento político, a maioria das pessoas também discorda que os traficantes sejam vítimas dos usuários de drogas. Também são 60% dos entrevistados que avaliam negativamente a gestão de Lula na área de segurança pública. Outros 22% consideram a atuação regular e 18% avaliam positivamente o trabalho do governo. A Quaest ouviu presencialmente 1.500 pessoas, segundo eles, no estado do Rio de Janeiro entre 30 e 31 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais com nível de confiança de 95%. O levantamento ocorreu depois da Operação Contenção. A ação na terça-feira, dia 28, teve como objetivo conter a expansão do Comando Vermelho na capital. Foram 121 mortos, 117 civis e 4 policiais. 117, desses 117 aí, 115 ontem, eu passei esses números aqui, dados divulgados amplamente pela imprensa, pela imprensa correta, porque os outros não divulgaram, né? 115 tinham ligação com o Comando Vermelho. E tornou-se a operação mais letal da história do Estado. As forças de segurança também prenderam 113 pessoas e apreenderam mais de 100 fuzis. Essas 113 pessoas que foram presas, elas serão investigadas, julgadas, né? E se culpadas, condenadas. Quem atirou na polícia é bandido, né? A polícia não vai ficar olhando e não vai revidar a tiros, né? Eu sei que o Quaest aí, que é um instituto 1000% esquerdista, está dizendo que a questão aí tá feia pro lado do Lula, né? E nem poderia ser diferente. O que me espanta mesmo é essa fragilidade da oposição em atacar, né? Em falar de que lado o Lula está. Alguns falam, mas não há contundência. O povo está do lado do governador Cláudio Castro. O povo está do lado da oposição que está declarando que Lula está errado em vitimizar, né, bandidos. E no TSE cresce a expectativa do pedido de vista do processo que pode caçar o governador Cláudio Castro, né? Eles desengavetaram o processo lá depois dessa ação do Cláudio Castro lá no Rio de Janeiro. Um pedido para mais tempo de análise no processo que pode caçar o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, é muito provável, disse o ministro do Tribunal Superior Eleitoral à coluna No Ponto. Ele disse isso em caráter reservado. Muito comentado nos bastidores da corte, o assunto surpreendeu alguns integrantes do tribunal. Também ouvido pela revista Oeste, outro magistrado do TSE observou que o volume de informações é grande. E o TSE vai analisar o caso... começou a analisar nesta terça-feira, né? Depois de a presidente da corte, Carmen Lúcia, pautá-lo na semana passada. A decisão de Carmen de inserir a ação na agenda ocorreu um dia depois da operação da Polícia do Estado contra o Comando Vermelho. Está todo mundo achando aí que não tem coincidência nenhuma. Conforme as autoridades, 117 pessoas, né, morreram, e dos 115 nomes divulgados, né, possuem passagem criminal, a maioria por crime de tráfico. Conforme o Ministério Público Eleitoral, Castro e outros 11 investigados obtiveram vantagem eleitoral em 2022 por meio de contratações temporárias e repasses de recursos na Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro, a CEPERJ, e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Segundo os procuradores, os vínculos teriam sido firmados sem amparo legal e utilizados para ampliar a base política do então candidato à reeleição. O caso foi julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que em maio de 2024 rejeitou a acusação por falta de provas. O colegiado entendeu que o Ministério Público não demonstrou relação direta entre as contratações e o resultado das urnas. O Ministério Público Estadual, contudo, recorreu ao TSE, porque lá estão os papais, né? E aí desengavetaram, né? Coincidentemente, um dia depois da operação no Rio de Janeiro. Coincidentemente. E conhecida por ter manchado a estátua da Justiça com batom durante o 8 de janeiro, a cabeleireira Débora dos Santos foi levada às pressas ao Hospital Municipal de Paulínia, no interior de São Paulo.
na noite de ontem, depois de passar mal em casa e desmaiar. Sentenciada a 14 anos de cadeia em virtude do 8 de janeiro, Débora cumpre prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica desde março, por decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o Extremo Tribunal Federal. Conforme os advogados Hélio Júnior e Daniele Teles, a ré enfrenta problemas de saúde agravados por infecções urinárias recorrentes desde quando esteve detida. As dores se tornaram insuportáveis e, além da dor na bexiga, está sentindo muita dor abdominal, dor nas costas, a ponto de ter desmaiado, segundo informações do documento. E, de acordo com os advogados, Débora foi socorrida pela irmã e levada ao hospital por volta das 20h30. A defesa e a requerente comunicam a essa Suprema Corte seu deslocamento com urgência para a unidade hospitalar da sua comarca, segundo observou a ação. Os advogados comunicaram que a ré segue em prisão domiciliar e se comprometeram a apresentar atestados e exames médicos emitidos pela unidade de saúde. Você quer ver que o STF vai criar problema com ela internada depois de um desmaio, muitas dores? Pois é, eu não duvido nada. Eu não duvido nada. Não me surpreenderia tal crueldade. Ele já tem cometido inúmeras, né? Vamos lá falar dos nossos primeiros parceiros comerciais. Vamos falar da Coop Home Office, que vem aí com um projeto fantástico para a Ponta Porã, né? A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, né? Confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. É a Coop Home Office, né, que vem aí com esse empreendimento fantástico, a Coop Incorporadora e Construtora. E você pode conhecer, né, o prédio que está em obras ali, já em fase de conclusão. São 3 anos e 11 meses de obras ininterruptas ali na Rua Deputado Aron Moreira, no quarteirão entre a Avenida Brasil e a Rua Antônio João. E você pode conhecer o prédio, né, que está em fase de conclusão ali mesmo, né? O nosso plantão de vendas está ali na frente do prédio, em fase de conclusão, na Rua Deputado Aron Moreira. Você pode se dirigir até os nossos profissionais no plantão de vendas. Você vai entrar, né, no prédio do Supermercado Bom Gosto pela Rua Deputado Aron Moreira, e ali no térreo, antes de você subir para o segundo andar, você já vai ver os nossos profissionais e vai já avistar a linda maquete, né, do prédio da Coop Home Office. E os profissionais estarão ali prontos para te recepcionar da melhor forma possível e vão te mostrar todo o projeto, a planta, né, do projeto, e vão mostrar como é que vai ser o funcionamento do prédio a partir de sua inauguração. E lógico, vão mostrar a você como é perfeitamente possível, é um sonho perfeitamente possível você adquirir apartamentos de 43 a 259 metros quadrados ou salas comerciais a partir de 23 metros quadrados lá na Coop Home Office, né? Coop Home Office que veio para Ponta Porã para embelezar e modernizar ainda mais a nossa princesinha dos Herbais. E você sabe onde está localizado o endereço do Sabor dos Encontros? Está ali na Avenida Brasil, né? Na Avenida Brasil com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Ali você vai encontrar o Bob's Ponta Porã, né? É o Bob's que veio para essa fronteira, né? O Bob's que é uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. Nessa trajetória de mais de 70 anos do Bob's e com o Bob's se instalando aqui em Ponta Porã, dá experiência e solidez para usar e inovar. E é claro que os moradores dessa fronteira Brasil-Paraguai, Ponta Porã, Pedro Juan Cabaleiro, não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos, virando um Bob's Fan. Como é que você vira um Bob's Fan? Você vai acessar a página do Bob's, né, o bobs.com.br, e lá você vai rolar para baixo ali, né, vai encontrar o link Faça o seu cadastro. Você vai fazer o seu cadastro, preencher seus dados ali, tudo certinho, e vai gerar cupons promocionais. E aí, nos cupons promocionais através do resgate, você vai participar de várias promoções. Por exemplo, a promoção de R$ 28,90 no Bob's Classic com molho Classic, que vem aí com o Bob's Classic e o milkshake. Ou então o Bob's Salad com maionese verde, que vem com milkshake também, né? Então, apenas R$ 28,90 no resgate do cupom. Também no resgate do cupom, né?
você vai pagar somente R$ 8,90 por um milkshake, né? E aí tem várias outras promoções, por exemplo, tem o 4 por R$ 21,90, que vem aí um combo de batata palito pequena, sanda e refrigerante, o Bob's Burger ou o Cheeseburger, né? No resgate dos cupons também. E, claro, você vai ter aí uma ampla variedade de deliciosos sanduíches à sua disposição, como, por exemplo, o Bob's Colossal 2.0, o Bob's Salad, o Bob's Classic Duplo, o Bob's Salad Duplo, o Baconzudo Chicken Crisp, o Bob's Bacon de responsa, o Big Bob, o Mega Big Bob, o Cheddar australiano Double Cheese, o Mega Double Cheese, o Chicken Filé, o Chicken Bacon de responsa, já falei, né? O Crispy Bacon, o Bob's Costela, 2 queijos e bacon. Que delícia, esse é o meu preferido, né? O Bob's Costela, 2 queijos. E você vai ter várias outras opções aí, né? Você vai ter, por exemplo, milkshakes, né? Por exemplo, ali, ó, nós temos o milkshake festa de granulados, o milkshake caramelo, o Bob's Max caramelo, enfim, muita coisa boa, muita coisa gostosa lá no Bob's Ponta Porã. Mais uma vez, está localizado o Sabor dos Encontros ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Está localizado o Bob's Ponta Porã. É o Bob's que veio para essa fronteira Brasil-Paraguai para fazer a alegria dos moradores de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. E o presidente Lula, que disse que em seu governo não decretaria GLO, mas lá na COP ele acabou, a COP30, né? Ele acabou declarando GLO, né? Ele acabou, dois jornalistas estrangeiros, uma argentina e um chileno, foram assaltados na tarde do último domingo enquanto visitavam o tradicional mercado Ver o Peso, em Belém. Eles estão na capital paraense para cobrir os preparativos da COP30, Conferência do Clima, que vai ocorrer na cidade ainda este mês. Segundo informações da Polícia Civil do Pará, os profissionais caminhavam em direção à estação das docas quando foram surpreendidos por 2 homens armados com uma faca e um facão. Sob ameaça, os criminosos levaram um colar, um relógio e uma carteira com documentos. Nenhuma das vítimas ficou ferida, né? A ação foi presenciada por 2 policiais rodoviários federais que estavam de folga e à paisana. Ao perceberem o crime, decidiram intervir e iniciaram uma perseguição. Um dos assaltantes tentou escapar pulando o rio, mas foi alcançado e preso pelos agentes. O outro conseguiu fugir e continua sendo procurado. Os pertences roubados foram recuperados e devolvidos aos jornalistas. Vale ressaltar que o petista Lula determinou o emprego das Forças Armadas em uma operação de garantia da lei e da ordem, a GLO, nas cidades de Belém, Altamira e Tucuruí, no Pará. A medida publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira valerá de 2 a 23 de novembro e tem como objetivo reforçar a segurança durante a realização da COP30, né? Esse teatrinho da COP30 que vai acontecer lá no Pará, né? Para defender ali, né? Ele decreta a GLO, né? É incrível como é que funciona esse pessoal, né? E deixa eu ver aqui, o barco de luxo, né, do presidente da República, que disse que não ia se hospedar em hotel para baratear, né? Aí foi para um iate de luxo, né? Está sendo usado por Lula na COP30 e só por coincidência esse barco, o iate Iana 3, já esteve num centro de escândalos, né? Só para variar. Né? Só para variar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua comitiva poderiam ter se hospedado em um navio da Marinha durante a COP30 em Belém. Segundo a revista Veja, o petista considerou as instalações do barco militar inadequadas. Rapaz, como que ele gosta de luxo, né? O pai dos pobres. A simplicidade em pessoa, né? A humildade em pessoa, ele gosta só de luxo. E ele disse que as instalações do barco militar são inadequadas para atender as demandas da presidência. Leia-se demanda festa, né? Puxa-sacos, enfim, né? Diante disso, uma agência de turismo localizou em Manaus o iate Iana 3, pertencente ao empresário Iomar Oliveira, dono de uma frota de embarcações alugadas pelo governo do Amazonas. O Iana 3, por exemplo, é usado atualmente pelo governador Wilson Lima. O Iana 3, que passou a servir o presidente, é conhecido no Amazonas e já foi alvo de polêmicas.
A embarcação foi citada em denúncias de crimes eleitorais e chegou a ser revistada durante uma operação policial. Em Manaus, contratos públicos de locação do iate também causaram indignação por conta do luxo financiado com recursos públicos. Tanto o governo do Amazonas quanto a comitiva presidencial usaram justificativas semelhantes para recorrer ao barco. Estrutura e conforto. Eles gostam, né? Estrutura e conforto. Em 2021, a juíza eleitoral de Coari, Amazonas, Mônica Cristina Raposo, determinou a inspeção do IANA 3, então a serviço do governo amazonense, após vídeos mostrarem o descarregamento de cestas básicas e outros materiais supostamente usados para a compra de votos. A família dona dos contratos milionários de fretamento também controla empresas de energia, entre elas a Oliveira Energia, que recentemente vendeu a Amazonas Energia a Âmbar, do grupo JF. O empresário Iomar Cavalcante de Oliveira, dono do barco, recebeu cerca de 2.300.000 em 2018 pelo aluguel de embarcações ao governo de Amazonino Mendes, né, do PDT. E na época mantinha parentes em cargos públicos. O sobrinho, Orsini Júnior, presidia a Amazonas Tour e a sócia Ieda de Oliveira era secretária de Desenvolvimento Econômico. Iomar doou 80 mil à campanha de Amazonino, segundo o TSE, e manteve contratos de locação de barcos sob o governo seguinte, de Wilson Lima, do União Brasil, incluindo o IANA 3. A simplicidade desse povo do PT me impressiona, rapaz. Ô povinho humilde, hein? Como são humildes esse povo, esses mandatários do PT que adoram pobre, né? Como são humildes. Eu chego a ficar espantado com tanta humildade por parte desses socialistas, defensores da população menos favorecida. Oh, Deus, tem gente que acredita nessa cambada aí. Vamos lá com mais um dos nossos parceiros comerciais. Vamos falar da Solo Forte, que é uma empresa que tem profissionais experientes e dedicados, né? Os profissionais da Solo Forte têm uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural, desenvolvimento de mercado e estão sempre trabalhando, colaborando estreitamente com grandes e pequenos produtores rurais em Ponta Porã e toda a região de fronteira. E eles se utilizam de decisões fundamentadas em dados para aumentar a produtividade das lavouras e alcançar excelentes resultados juntos, né? E a presença das equipes da Solo Forte é um diferencial, né? Eles estão constantemente, estão sempre presentes, né? No campo, né? Sempre presente no campo, e isso garante um acompanhamento de perto, um acompanhamento personalizado, um acompanhamento próximo de cada lavoura. E a segurança sempre é prioridade para a Solo Forte. Por isso, são implementadas práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas e isso diminui muito os riscos e protegem os investimentos dos clientes Solo Forte. E é claro, a Solo Forte trabalha sempre com o que há de melhor. Por isso, sempre utiliza tecnologias avançadas e sempre práticas inovadoras, né? Esse é o diferencial que aumenta a produtividade das lavouras e assim garante colheitas fartas, abundantes e de altíssima qualidade. É a Solo Forte trabalhando em Ponta Porã e toda a região de fronteira, né? E você que está interessado em concorrer a uma bolsa lá do MagSul, né? O MagSul está organizando aí o MagBolsa Escola MagSul 2025. Então, você não pode perder a chance de conquistar a sua bolsa de estudos. As bolsas disponíveis são as seguintes: 4 bolsas de 25%, 2 bolsas de 50% e uma bolsa de 90%. A prova presencial vai ser no dia 29 de novembro, às 8 horas, lá no prédio sede da Escola MagSul. E você pode se inscrever pelo site magsul.edu.br, magsul.edu.br. Claro, ali você também pode consultar o edital, pode consultar as regras e as condições, né, para você fazer essa prova presencial, né, e concorrer a MagBolsa Escola MagSul 2025. Garanta sua oportunidade e venha fazer parte da Escola MagSul. Bom, seguindo com as informações aqui no Mato Grosso do Sul, o Contar usou um pouco, né, a inteligência e não quer confronto. E eu acho que ele está, nesse momento, não é hora de ficar confrontando com ninguém, né? É um momento de buscar
alternativas boas, né, para o grupo em que quer e pretende eleger o maior número, né, de políticos de direita, ou considerados de direita, né, os mais, digamos, os que mais têm uma afinação aí com a ala de Jair Bolsonaro. O ex-deputado estadual Capitão Contaro, do PRTB, está disposto a fazer aliança com o grupo que foi adversário na eleição de 2022, liderado por Tereza Cristina, do PP, Eduardo Hidel, do PP, e Reinaldo Azambuja, no PL. O ex-deputado, que agora é pré-candidato ao Senado, tem uma reunião na próxima semana com o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, e com o estadual Reinaldo Azambuja, para falar sobre a eleição do próximo ano, que inclui uma possível filiação dele ao PL. Segundo ele, será vital a direita ocupar espaços nas câmaras alta e baixa em Brasília, pois se o Lula for reeleito, somente um congresso forte salvará o país de um caos ainda maior. E para isso acontecer, será necessária organização e estratégia dos partidos nos estados brasileiros. A direita isolada é um risco. Entendo a preocupação de partidos como o PL em tentar fazer 2 senadores para consolidar, né, esse fortalecimento. Contaro avalia que é possível unir o grupo mais conservador com centro e direita na busca de eleger 2 senadores. Segundo Contaro, aqui no Mato Grosso do Sul, ele acha muito provável que dê certo. Existe um eleitorado mais criterioso e alinhado com o centro-direita. Se o PL está considerando o meu nome para fortalecer isso, estou pronto para dialogar. Mas os eleitores mais conservadores terão que entender a importância dessa estratégia e talvez aceitar que a direita isolada pode abrir brechas para a esquerda crescer. Ponderou dessa forma e ele tem razão. Filiado ao PRTB, Contaro afirma que a mudança de partido não mudará seus posicionamentos, apenas abre uma enorme possibilidade de consolidar essa estratégia, contrariando o imperador romano Júlio César. Não é hora de dividir para conquistar, é hora de ocupar espaços e vencer. O Brasil não vai aguentar mais 4 anos de PT, segundo o capitão Contaro concluiu. Ele está certo, é isso mesmo, tem que ter esse discurso de pacificação, porque senão daqui a pouquinho racha tudo aí abre espaço para quem não deve entrar, né? É hora de sentar e conversar, porque o radicalismo não vai ajudar absolutamente ninguém. Absolutamente ninguém. Aliás, vai ajudar a esquerda, vai ajudar o PT, vai ajudar o PSOL, vai ajudar os partidos de esquerda. Não vai ajudar o Brasil. Com certeza não vai. E, de acordo com informações, a campanha anulada pelo STF em Paranhos, os candidatos em Paranhos gastaram mais de R$90 mil em campanha eleitoral anulada pelo STF. Por que eu dei risada? Porque teve município aí, inclusive aqui, que foi bem mais, né? Os candidatos à prefeitura de Paranhos gastaram mais de 90 mil na eleição suplementar realizada em 6 de abril deste ano, que foi anulada pelo STF, o Supremo Tribunal Federal. Eliomar Clabundi, do MDB, chegou a ser eleito nas eleições de outubro de 2024 com 50,98%, mas a decisão da Justiça Eleitoral levou à cassação de Clabundi devido às irregularidades nas contas em gestão anterior. E a medida impôs novas eleições no município de 14.048 habitantes, que faz divisa com o Paraguai. 2 candidatos disputaram o pleito em abril de 2025. Hélio Acosta, do PSDB, e foi eleito com 69,41% dos votos, e Jorge Ricardo Laurício, do PT, que concorreu sub júdice e recebeu 30,59% dos votos válidos. Hélio Costa foi eleito vereador nas eleições de 2024 e escolhido como presidente da Câmara de Vereadores de Paranhos. Com a cassação de Clabundi, a Costa acabou assumindo como prefeito interino até a realização da eleição suplementar, que acabou confirmando o parlamentar como chefe do executivo. Enquanto isso, enquanto o Clabundi informou gastos de 52.447 na campanha eleitoral do primeiro turno, em 2024, a Costa, o mais votado nas eleições suplementares, teve gasto mais modesto, mas de 90 mil. De acordo com informações do Divulga Candi, mantido pela Justiça Eleitoral, Hélio Costa declarou ter gasto quase 29.780 reais na campanha eleitoral. As maiores despesas foram as seguintes: publicidade por materiais impressos, produção de programas de rádio e televisão, atividade de militância e mobilização de rua, e serviços advocatícios.
E o Tucano injetou R$ 2.400 do próprio bolso na campanha. Ele declarou como patrimônio 130 mil. Outras 3 pessoas injetaram R$ 3.000 cada um na campanha de Acosta. São eles Sueli de Fátima Marques, Hoffmann, servidora pública, Leozir Valentino Tossati, ex-secretária de governo de Acosta, e a vereadora eleita em Paranhos, professora Beth, do PSDB. Lígia Cristina Pereira Schau, que foi nomeada como procuradora jurídica do município em 5 de agosto deste ano, doou R$ 2.980 para a campanha. A campanha dos candidatos perdedores também foi mais econômica em 2025. Segundo colocado na eleição ordinária em Paranhos, outubro de 2024, Donizete Viário, do PSDB, declarou à Justiça Eleitoral um gasto de R$ 156.745. Né? Gastaram bem, né? Nas eleições suplementares também. E, rapaz, está pintando uma CPI aí, uma CPI do crime organizado, só que vai ser comandada pelo bandido. Aí não adianta, né? O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, foi eleito hoje para presidir a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, destinada a investigar a atuação do crime organizado em todo o país. É a mesma coisa que como a gente fala, né, há muito tempo, deixar a raposa cuidar do galinheiro. Não vai dar em nada essa CPI. Mas não vai dar em absolutamente nada. Né? Outra informação aqui que nós temos é de que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o TJDFT, determinou em decisão liminar na segunda-feira que o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, remova no prazo de até 48 horas uma publicação feita na rede social X, em que ele se referia ao Partido dos Trabalhadores como Partido dos Traficantes. Você vai ver que na eleição do ano que vem não vão deixar usar essas imagens do Lula defendendo o bandido, dizendo que traficante é vítima, né, dos usuários, não vão deixar usar que o Lula está defendendo, acabando de dizer que foi uma matança, né? Não vão deixar. A decisão foi proferida pelo juiz Wagner Pessoa Vieira, da 5ª Vara Civil de Brasília. Segundo o magistrado, a postagem do parlamentar pode causar transtornos e prejuízos imediatos à imagem e honra, e a honra objetiva do partido, especialmente em um contexto sensível, marcado pela operação policial mais letal da história do país. Tá certo. E essa informação aqui é boa, né? Essa aqui é daquelas que a gente gosta, né, sempre de passar e mostrar que é sempre o agro, né, que traz grandes notícias aí para o Brasil. O Brasil conquistou um espaço na mais recente edição do Guia Floss Oil, referência mundial na avaliação de azeites extra virgens. A publicação italiana incluiu 9 rótulos nacionais entre os 500 de excelência do planeta. A 14ª edição do guia, que lista produtores de 57 países, é coordenada pelo crítico Marco Oredia e reconhecido como a principal publicação do setor. O grupo responsável pela análise reúne especialistas certificados que seguem um código de ética rigoroso e ficam impedidos de avaliar marcas com as quais mantenham qualquer vínculo. As amostras passam por um painel de degustação em que técnicos avaliam o perfil sensorial de cada azeite e registram as características em formulários específicos. O processo resulta em notas que variam de 80 a 100 pontos. O Rio Grande do Sul foi o estado com mais representantes, 7 marcas, entre elas Fazenda do Aceite Sabiá, com nota 98, e Prosperato, com 97. Minas Gerais emplacou 2, Veroli, com 86, e Borriello, com 81. A relação completa, né, você tem aí porque o seguinte, só para a gente completar, né, 9 azeites brasileiros entraram no ranking de melhores do mundo. E os valores dos produtos vão de 58 a 125 mil. Os 9 produtos, vamos ver quais são os 9? Fazenda do Aceite Sabiá, 98 pontos. Prosperato, 97 pontos, do Rio Grande do Sul. O Aceite Sabiá também do Rio Grande do Sul. Estância das Oliveiras, do Rio Grande do Sul, 93 pontos. Lagar H, 93 pontos também do Rio Grande do Sul. Capela de Santana, Rio Grande do Sul, 90 pontos. Azeite Bem-TV, do Rio Grande do Sul, 89 pontos. Alzait, do Rio Grande do Sul, 87 pontos. Azeite Veroli, de Minas Gerais, 86 pontos. E Borriello, de Minas Gerais, 81 pontos. Então são 9 azeites, né, brasileiros que estão entrando no ranking dos melhores do mundo. Né? Notícia boa vem do agro brasileiro. E eles estão e vão continuar tentando censurar
às redes sociais. Uma manobra do petista Lula está ocorrendo no Congresso Nacional hoje. A Câmara se prepara para votar um regime de urgência, o PL dos streamings, apelidado de PL da Globo. O projeto que quer taxar serviços como Netflix, Amazon Prime, YouTube, TikTok e até influenciadores que produzam conteúdo no Brasil. Mais do que um novo imposto, de uma nova taxação, esse texto abre espaço para a intervenção direta do governo sobre o que pode ou não ser exibido nessas plataformas, inclusive com a obrigação de veicular conteúdos oficiais do Estado. Controle de mídia, é o que eles estão tentando há bastante tempo, né? E o deputado Gustavo Gayer denunciou isso hoje, disse que isso é um absurdo, está prestes a acontecer na Câmara dos Deputados e que o governo quer arrancar dinheiro do seu bolso para colocar na mão dos mamadores da Lei Rouanet, né? Paulo Lavin, Gilberto Gil, Caetano Veloso e toda a lacrosfera, né? Vamos lá com mais um dos nossos anunciantes, né? Os nossos parceiros comerciais. Vamos falar agora da Futura Soluções Agrícolas, né? Que está conosco aí desde junho deste ano e que está já há mais de 11 anos aí, né? No mercado aqui em Ponta Porã e em Pedro Juan Cavalheiro, sempre ao lado do homem do campo aqui na fronteira. E hoje já ganhou, né? Já ganhou mais espaço, já ultrapassou os limites dos municípios, né? Aqui no município de Ponta Porã, no município de Pedro Juan Cavalheiro. Está atendendo outros municípios do departamento de Lamambaio, departamento de Concepción, está no Chaco Paraguaio, outros municípios aqui na região de fronteira, e a Ponta Poranense Futura Soluções Agrícolas, o distribuidor oficial, né, da Eurofilt, que é uma empresa referência em filtros de alto desempenho para diesel, e está presente em mais de 12 países, né? E a Futura também trabalha, né, com máquinas e implementos agrícolas de alta precisão, né? Então, sempre vai ter bons equipamentos aí para os produtores rurais. E trabalha também com venda de imóveis urbanos e rurais, né? Você que está no campo e quer vir para a cidade, fale com a Futura Soluções Agrícolas. Quer fazer o caminho inverso, sair da cidade e ir para o campo? Fale com a Futura Soluções Agrícolas, né? Que fica localizado ali no bairro Júlia Cardinal, na rua Lino do Amaral Cardinal, né? E está localizado do lado da BR-463. Também está localizado ali na Ruta Quinta, né? Na Ruta Quinta, na Vila de Espanha, no quilômetro 8 da Ruta Quinta, em Pedro Juan Cavalheiro, Paraguai. Quem também está conosco é a Conveniência Baturité, ali na frente da GESUL, já quase na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Ambiente familiar para você, ser bem recepcionado pelo Carlinhos Dalzacchi e pelos seus familiares, né? Você pode tomar uma cervejinha, tomar um bom vinho, tomar um bom uísque, aquela cachaçinha de Minas, né? Seladinha, dose única, você vai encontrar lá na Baturité Conveniências. Você que não gosta de bebida, você que não pode com bebida, e para criançada tem as mais variadas marcas de sucos e refrigerantes, né? Além de doces salgados ali, né? Você vai achar aos montes. E claro, tem também aquele suculento e saboroso espetinho para você num dia, né, aí levar os seus familiares e saborear, né, esse suculento espetinho lá da Baturité Conveniências. Para você que não gosta de enfrentar filas dos grandes supermercados, também tem, né, uma conveniência muito sortida que com certeza você vai encontrar lá o que você precisa, tá bom? Vamos lá falar de Campeonato Brasileiro que teve rodada no final de semana e segue já amanhã com mais jogos pela 32ª rodada, né? Lá em Bragança Paulista, no Cícero de Souza Marques, o Red Bull Bragantino vai jogar contra o Corinthians às 18 horas. O Corinthians vem de 3 vitórias seguidas e o Bragantino de um monte de derrotas já, perdeu 15 no campeonato e começa a se preocupar com o rebaixamento. O Bragantino que escapou do rebaixamento do Campeonato Brasileiro na última rodada no ano passado, né? E o Vitória no Barradão, está na zona do rebaixamento, vai enfrentar o Internacional, que também corre risco de rebaixamento. Na Ilha do Retiro, nós teremos às 18 horas também, né, o Sport jogando contra o Juventude. Às 18h30, no Engenhão, tem clássico Botafogo e Vasco da Gama. Às 19 horas, na Arena MRV, tem Atlético Mineiro e Bahia. Na Arena do Grêmio, 19 horas, tem Grêmio e Cruzeiro. Na Vila Belmiro, às 20h30, tem São Paulo e Flamengo. No Maracanã, na quinta-feira, tem às 18h30, Fluminense e Mirassol. No Castelão, 19 horas, tem Ceará e Fortaleza, clássico lá no Castelão. E no Allianz Parque tem Palmeiras e Santos às 20h30.
Na segunda divisão, foi encerrada ontem a 35ª rodada, agora só faltam 3 rodadas. Né? Nós tivemos ontem o Operário empatando com o Vila Nova em 2-2 e o América Mineiro empatando com o Novo Horizontino em 2-2. Né? O Novo Horizontino perdeu a chance de subir ali e ficar entre os 4. E o Volta Redonda perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0. A classificação é a seguinte, né? Coritiba lidera 61 pontos, Chapecoense segundo 58, né? O terceiro é o Remo 58, o quarto Atlético Paranaense 56. Novo Horizontino é o quinto com 56 também. O sexto é o Criciúma com 55, o sétimo Goiás 55. Aí até aí todo mundo tem chance. O CRB é o oitavo com 52, o nono Avaí 51, décimo Atlético Goianiense 51, décimo primeiro Cuiabá 50, 13º Vila Nova 45, 13º Operário 43, 14º América 42, América Mineiro, 15º Ferroviária 40, 16º Botafogo de Ribeirão Preto finalmente saiu da zona do rebaixamento, está com 38 pontos. E abrindo a zona do rebaixamento, o Atlético Clube de Minas, 17º 37 pontos, 18º Amazonas 35 pontos, 19º Volta Redonda 37 pontos e já rebaixado está o Paysandu. O Paysandu vai jogar a terceira divisão no ano que vem. Próxima rodada, na sexta-feira começa, né? Tem Atlético e a Ferroviária, na Arena Pantanal, Cuiabá e Goiás. No sábado tem Novo Horizontino e Remo, jogaço, hein? O Remo tem 58 pontos e o Novo Horizontino tem 56. O jogo vai ser no Jorge Ismael de Biasi, lá em Novo Horizonte. O Novo Horizontino joga contra o Remo. Jogaço no sábado às 15 horas, na segundona do Brasileirão. Na Liga Arena, em Curitiba, tem Atlético Paranaense e Volta Redonda. Atlético Paranaense na zona de classificação, né? E o Volta Redonda na zona do rebaixamento. Lá no Onésimo Brasileirão Varenga, no Oba, o Vila Nova, em Goiânia, vai jogar contra o Avaí no sábado, 19h30. No domingo, 16 horas, tem Criciúma e Atlético Goianiense no Heriberto Rios. No Rei Pelé, em Maceió, tem CRB e Operário, 17h30. Às 19h30, na Curuzu, em Belém, tem Paysandu e Coritiba. Na Arena Condá, segunda-feira, 18 horas, tem Chapecoense e América Mineiro. E na Arena... na Arena Santa Cruz, né, no estado de Santa Cruz, em Ribeirão Preto, tem Botafogo e Amazonas às 18 horas também. São essas as informações por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se assim Ele permitir.